pensando te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Onde você veio, onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, ABC da Vida 08. Quem nunca assistiu ABC da Vida, saiba que nesse ABC eu estou falando o básico da vida, relacionando a mecânica quântica, que é a forma como o universo funciona, como o universo trabalha, e trago verdades da Bíblia para exemplificar isso. Mostro conhecimentos que estão codificados ali, que nos trazem, né, essa ideia. Então, hoje, separei algumas passagens aqui para a gente estudar. E o objetivo dessas lives é levar a expansão de consciência, né? Você que está assistindo aqui agora, quer dizer, agora não tem ninguém assistindo. Pode ser que você esteja me assistindo depois ou daqui a alguns anos, eu não sei. Mas o objetivo dessas lives é gerar expansão de consciência, né? Porque assim, nós vivemos em um mundo onde tudo é possível. Só que, como está escrito, o povo padece por ignorância, por falta de conhecimento. E assim, vou contar uma história, né? Teve uma vez que eu era atleta, né? Eu era atleta de fisiculturismo, então eu era gigante, assim, de músculos. E aí eu decidi me aposentar do esporte e precisei arrumar um emprego, né? Porque até então eu vivia do esporte, tinha patrocínios, etc. E aí estava muito difícil para mim arrumar um emprego na época. Eu ainda não era formado na faculdade, não que a faculdade fosse ajudar muita coisa, né? Mas eu ainda estava em processo fazendo, né, fazendo a graduação e precisava arrumar um emprego para me manter. E eu já estava procurando há um bom tempo e não encontrava nada. Talvez porque as pessoas não queriam, né? O meu tio, que era especialista em RH, na época eu lembro que eu conversei com ele e falei: nossa, tio, me ajuda a fazer um currículo aqui, porque eu estou tentando arrumar emprego com o meu currículo, não está dando certo. E aí ele falou para mim uma coisa assim: mas o que está complicando é o seu tamanho, porque eu não contrataria alguém do seu tamanho para trabalhar
né, num emprego, né, normal assim desse que você está procurando, porque as pessoas podem pensar, né, que você tem um temperamento, alguma coisa que vai, né, atrapalhar. E eu falei, beleza, né? Mas não deixei aquilo me abalar, continuei procurando, né? Aí teve um dia que eu saí, entreguei vários currículos, né? E aí eu estava passando em frente a uma igreja, e nessa época eu era ateu, ateu assim, né, daquele jeito. Aí eu passei em frente à igreja e lembrei da minha avó, que a minha avó, ela era muito religiosa, ela tinha muita fé. E aí eu passei em frente à igreja e pensei em entrar lá e pedir para Deus, né, me dar um emprego, porque não tinha ninguém olhando mesmo, que mal não ia fazer, né? E eu estava tanto tempo já procurando emprego e não encontrava. E aí eu peguei e falei, bom, vou entrar aqui. Aí eu entrei na igreja, aí eu andei até lá na frente no altar, lembro até hoje certinho. Eu andei até lá, fui até o altar, aí ajoelhei no banco da direita. E aí eu rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria, que eram as orações que eu sabia rezar. E aí eu falei para Deus, falei, ó Deus, arruma um emprego para mim, abre uma porta, porque eu tô aqui, né, passando dificuldade e tal, e quero trabalhar para conseguir terminar minha faculdade. E ainda falei assim, eu não tenho, né, não tenho muita proximidade aqui, mas não custava nada vir tentar, né? E levantei e saí, mas assim, sem muita expectativa, porque eu não acreditava muito nessas coisas, né? Então eu levantei e fui embora, fui pra casa e tal, e beleza, fui pra aula à noite, depois fui dormir. E aí no dia seguinte, apareceu 3 empregos pra mim, gente. Dos currículos que eu tinha enviado no dia anterior, apareceu 3 oportunidades. E eu pude escolher qual delas que eu queria aceitar, qual delas que me convenhava, né, que era mais conveniente para mim aceitar. Então assim, nesse dia eu fiquei maravilhado, assim, porque eu não tinha nenhuma conexão com Deus, não tinha, não era um cara religioso, não era um cara de fé, nem sequer acreditava direito em Deus, né? E foi meio que assim, vai que existe mesmo, então eu vou lá falar com ele, né? E funcionou, foi uma prova, foi uma forma dele mostrar para mim que era real, né? Que ele existia. E aí eu voltei lá na igreja, né? No dia seguinte, para agradecer. Aí eu ajoelhei lá de novo, fiz o mesmo processo. Agradeci, né, pelas portas que ele tinha aberto para mim. E aí eu fiz um novo pedido. Eu pedi por sabedoria. E acreditem ou não, eu não conhecia a história de Salomão, que Salomão pediu a mesma coisa, né? E eu não conhecia a história dele, mas eu fui lá e pedi isso, porque eu era filósofo, eu sempre gostei de aprender coisas, né? Sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender coisas complexas que ninguém quer dar atenção, sabe? Os filósofos são assim, eles gostam de olhar para as coisas complexas e estudar e refletir sobre elas até que elas fiquem simples. Então eu voltei lá, vendo que ele tinha atendido o meu primeiro pedido, eu fiz outro, né? Pedi por sabedoria. E isso foi há 7 anos atrás. E cá estamos nós agora, né? Cá estamos nós agora, onde eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco disso que eu recebi, né? Mas não pense que esse milagre que ele realizou na minha vida foi o suficiente para me fazer virar um crente, não foi. Eu ainda continuei nas trevas por muito tempo ainda depois disso, até eu vim me aproximar de Deus novamente, né? Essa prova dele, né, de ter aberto as portas para mim, não foi o suficiente para me fazer ainda, né, acabar com a minha descrença. Ainda precisou muitas outras provações, muitas outras provas para Deus conseguir realmente desconstruir tudo aquilo que me impedia, né, de acreditar nele. Mas esse foi um início, né, uma das obras dele na minha vida. E tem muitas outras no meu livro aí, Do Carvão ao Diamante. Vocês podem encontrar na Amazon, no Clube dos Autores ou no link da minha bio aí do Instagram. Bom, vamos ao que importa, né? Ao estudo de hoje. Então vamos lá.
Vou começar aqui com uma passagem de Mateus, separei aqui, Provérbios, Mateus 13, 12. E Jesus disse: pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa passagem aqui, aos olhos do cérebro esquerdo, né, é muito cruel. Como que pode o Filho de Deus dizer um negócio desse, né? Que o que tem bastante vai ter mais, e o que tem pouco, até o pouco que tem, vão tirar dele. Que mundo é esse? Né? Mas assim, o que ele está querendo dizer aqui? Que nós atraímos o que nós somos, que nós atraímos o que nós pensamos, que nós atraímos o que nós sentimos, que a nossa vida, ela é um espelho daquilo que nós somos por dentro. Então assim, quando ele fala que aquele que tem, né, e no ditado popular essa frase aqui se tornou: o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, né? Porque assim, o rico, ele acredita que é rico, então essa crença dele de ser rico atrai mais riqueza para a sua vida. O pobre, ele acredita que é pobre, então essa crença dele de achar que ele é pobre afasta a riqueza da sua vida. Então é por isso que aquele que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o pouco que tem será tirado. Por causa disso, porque nós atraímos aquilo que nós vibramos. E o que é o que nós vibramos? Toda a nossa emoção, aquilo que a gente está sentindo aqui no nosso coração, isso é influenciado pelos nossos pensamentos. E isso emite uma frequência. Nossa vibração, a forma como as nossas células se mexem, elas emitem uma frequência magnética. A vibração emite uma frequência que é como uma assinatura. E essa frequência magnética, ela atrai mais do mesmo do universo. Então, por isso que Jesus disse aqui, que aquele que tem, mais lhe será dado. Porque aquele que tem, ele vibra plenitude, ele vibra abundância. Então, ele vai atrair mais plenitude e abundância. Aquele que não tem, ele está vibrando escassez, então ele está emanando escassez para o universo, e o universo vai mandar mais escassez para ele. Por que o mundo é assim? Eu só posso dar um palpite, tá? Você tem que perguntar direto para o Criador para entender direito. Mas o meu palpite é que nós temos um Pai com um amor incondicional tão grande, que ele ama tanto seus filhos, que ele deixa os filhos dele experienciar tudo o que eles quiserem. Ele realiza todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos. Para ele não tem distinção, ele não faz acepção. Então, se ele vai realizar o seu sonho, seja o seu sonho bom ou ruim. Seja você vibrando escassez ou seja você vibrando abundância. Em qualquer hipótese, você vai receber mais daquilo que você é, mais daquilo que você está emanando para o universo. O seu sentimento é a forma como você se comunica com o universo, através dos seus sentimentos, né? Eu vou pegar uma outra passagem aqui. Agora, Habacuque 2. Habacuque estava questionando para Deus, né, a respeito das violências, né? Que ele está falando aqui, até quando clamei por tua ajuda sem que me des ouvidos? Até quando prostetarei diante de ti violência sem que tragas alguma salvação? Então assim, lembra que ontem eu falei, né, de uma passagem que Jesus ele fala assim: por que está falando da falta de pão? Ainda não entendeu? Por quê? Porque a gente não tem que falar da falta. E aqui está falando o quê? Que ele está falando da violência, né? E ele está falando que está protestando. Então assim, ele está reclamar, clamar mais do mesmo. Reclamar é clamar mais do mesmo. Então assim, como o universo ele é um espelho daquilo que nós somos por dentro, né? Se ele está clamando, isso também é questão, gente. Por que muita gente ora e não tem seus pedidos atendidos? Por que muita gente fica indo na igreja e tem uma vida
miserável. E por que alguns outros não têm? Porque por causa da diferença está no sentimento. Então assim, não adianta você orar se você, na hora que você for orar, você estiver vibrando, né, emanando carência, emanando sofrimento, emanando, né, emoções, sentindo ruim, né? Você vai trazer mais disso para você. A sua oração não vai ser atendida dessa forma. Você tem que emanar uma emoção que esteja em alinhamento com aquilo que você quer, né? Quando orardes, credes que recebeu e recebereis. Então assim, o que é credes? Quando você crê que você recebeu, você vai sentir. Você tem que sentir. Sentimento é o segredo. Então se você vai lá e você vai orar, né, por alguma coisa, mas aí quando você ora, você está sentindo, né, que você não tem, ou sentindo que não vai dar certo, e etc., você não está acreditando na sua oração. E se você não está acreditando na sua oração, você está anulando ela. Não adiantou nada. Aqui Deus respondeu, né? Escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a e confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Aqui nessa passagem é o próprio Deus que está falando com o profeta. E aí, o que ele está falando aqui? Né? Escreve a tua visão em grande tábua. A ciência hoje já descobriu que essa tábua que é mencionada aqui para ser escrita é o nosso coração. E escreve a tua visão significa a gente mentalizar aquilo que a gente quer ver na nossa realidade, a gente imaginar. Então assim, e essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim. Então o que é uma visão que fala do fim? Imagine o seu desejo concluído. Imagine como seria se você já tivesse agora o que você gostaria de ter. Enquanto você não aceitar isso, não vai chegar, não vai manifestar. Então assim, você tem que abrir espaço para que as coisas cheguem. E como que você faz isso? Primeiro imaginando. Imagine como seria alcançar o que você quer. Imagine como seria ter o que você quer. Imagine como seria ser o que você quer ser. E essa visão, ela deve ser do fim, ou seja, não se preocupe como que o seu desejo vai ser realizado, só visualize o que você quer. Por exemplo, se você quer um carro, um carro do modelo Y, mas aí quando você pensa no carro, você fala assim, não, esse carro é muito caro, esse carro não sei o que, eu não posso comprar, não posso pagar. Aí você está pensando nos meios, como que eu vou juntar dinheiro para comprar esse carro? É difícil, né? Mas e se você pensar só no fim? Imagina você tendo o carro, imagina você cuidando desse carro, imagina você andando de carro, imagina o carro na sua garagem, imagina você apreciando, imagina os seus amigos, seus familiares te elogiando por aquele carro. Dessa forma você está fazendo o quê? Você está tendo uma visão do fim. E quando você tem uma visão do fim, que está escrito no seu coração, ela não falhará. Ainda que demore, aguarde confiante, pois certamente virá e não se retardará. Ele está dizendo aqui que a fé não falha, que é quando aquilo que você visualiza na sua mente, que você aceita, que você escreve. Ou seja, quando você visualiza na mente, gente, tem um processo, não basta só visualizar na mente uma vez e achar que você escreveu isso no seu coração. Não é assim. A gente tem que imaginar as coisas primeiro por 17 segundos, a mesma coisa, e depois por 68 segundos. E fazer isso várias vezes. Que aí sim você vai escrever no seu coração a sua visão, o seu sonho, e aquilo vai se concretizar na sua realidade. Aguarde confiante, a certeza, a fé na vitória. Se você não crê naquilo que você quer, naquilo que você almeja, naquilo que você ora, naquilo que você visualiza, se você não crê que é possível, não vai ser. Agora, se você crê que já é seu, aí não tem outro caminho. O único caminho que tem é chegar para você essa realidade, né? Ela certamente virá. Vamos aqui para mais uma passagem que eu separei aqui.
Provérbios 19, 29 e 19, que fala assim: meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Quem que é o escravo que está sendo citado aqui? O escravo é o subconsciente. O subconsciente, ele é um escravo. Por quê? Tudo que você plantar nele há de proliferar, né? Tudo que você plantar lá vai nascer. Ele é um escravo, ele obedece. Então assim, só que meras palavras não são suficientes para disciplinar o escravo. Ou seja, só falar, por exemplo, eu sou rico, isso é uma palavra muito vazia. Só a palavra não é suficiente para disciplinar o escravo. Para você disciplinar ele, você tem que sentir, você tem que visualizar com a sua mente, você tem que imaginar, visualizar, sentir. E aí sim você vai conseguir disciplinar o escravo. E o que é disciplinar o escravo? É você plantar lá, né, engravidar o seu subconsciente daquilo que você deseja, do seu sonho, do seu desejo. E aí você disciplinou, ele vai fazer com que as coisas aconteçam para que aquilo se torne uma realidade. Durante o nosso dia, uma porcentagem muito pequena das nossas ações vem da mente consciente. E 95% das ações vem da mente subconsciente. A maior parte das coisas que a gente faz no dia a dia, a gente não faz conscientemente. Quer dizer, isso falando de média, tá? Existem exceções, mas falando da média das pessoas, né? 95% do dia delas é feito de ações que vêm do inconsciente, que vêm do escravo, né? E a gente, para disciplinar esse escravo, como que a gente faz? Através da mentalização disciplinada. O que é mentalização disciplinada? É você visualizar o seu desejo e prender atenção nele. Então, como que é? É difícil, a nossa mente tem que ser disciplinada. Você, por exemplo, você imagina o que você quer, a sua mente vai para outra coisa, vai pensar em outra coisa, aí você volta para o que você quer. Aí sua mente pensou em outra coisa, aí você volta para o que você quer. Isso é ter disciplina, isso é ter uma mente disciplinada. E você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, até que ela cansa. Chega uma hora que ela desiste, ela vê que ela não vai conseguir, né, lutar com você, e aí você consegue focar no que você quer, mentalizar, visualizar e sentir. Quando você visualiza uma coisa por 68 segundos, o seu corpo, o seu cérebro, ele não sabe a diferença da realidade daqui do plano material, da 3D, para 4D, que é a sua imaginação. Ele não sabe a diferença. A quarta dimensão, quando você vê uma cena por mais 68 segundos, o seu cérebro acredita que é real. E aí o seu coração sente como se fosse real. Então você está alterando a vibração do seu corpo, você está alterando a frequência com que você está conectado com o universo. Vamos para mais uma aqui. Provérbios 4, 23. E aí, por isso que eu gosto dessa versão do King James, porque em outras Bíblias, essa passagem aqui fala assim, quer ver? Vou até pesquisar ela aqui em outra versão para falar para vocês. Provérbios 4, 23. E o pessoal pergunta pra mim por que eu faço live nesse horário, né? Que quase ninguém assiste, 10 da noite. É porque é o horário que eu posso, gente. Eu trabalho muito, eu trabalho o dia inteiro. Eu não paro nem pra almoçar. E minha hora é muito cara. Isso aqui que eu tô fazendo é só doação, não tô ganhando dinheiro nenhum com isso. Provérbios 4, 23. Ó. Existem versões, a versão NTLH, que é uma versão bem tradicional, ela fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tá, isso aqui tá em partes correto, em partes. Por quê? Porque não é só o pensamento, é o sentimento. O nosso cérebro, ele emite sim ondas eletromagnéticas,
Só que o coração emite ondas muito mais fortes. Quer ver? Ó? Quantas vezes o coração é mais forte que o cérebro? Ó, as ondas que o coração emitem são até 5.000 vezes mais forte do que as ondas magnéticas do cérebro. Tem noção do que é isso? Então assim, não é pensamento. O pensamento por si só ele é muito fraco. Ele também tem eletromagnetismo, mas não é só o pensamento, é o coração. Então por isso que muitas pessoas às vezes falam: eu fico pensando nas coisas que eu quero e nada acontece, fico pensando. Mas por quê? Você está pensando numa coisa e seu coração está sentindo outra. Então tá tendo uma contradição. E é o seu coração que emite o maior eletromagnetismo do seu campo. Então é o seu coração que vai definir o que realmente está presente no seu campo. É ele que é o chefe do negócio. Então essa passagem aqui que fala: cuidado com seus pensamentos, porque eles que dirigem a vida, está incompleta, né? Agora olha a passagem aqui do King James, da versão do King James, como é diferente. Ó, acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende a tua vida. Olha só, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende a tua vida. Então assim, o íntimo da razão cria os pensamentos, o foco nos pensamentos cria os sentimentos, e os sentimentos, aquilo que está no coração, sim, depende de toda a nossa vida. Porque o coração emite ondas eletromagnéticas 5.000 vezes mais fortes do que a do cérebro. Então é lá que está o segredo para a gente ter aquilo que a gente quer, para a gente viver aquilo que a gente quer. Então assim, gente, tudo isso que eu estou ensinando para vocês aqui é as coisas que estão nos cursos mais caros de manifestação de riqueza, de realidade do mundo. Eles ensinam essas mesmas coisas. Eu estou ensinando aqui de graça. Então se você está assistindo aí, comenta aí, hashtag eu assisti, para eu saber que você está captando essas informações aqui. Beleza? Muito obrigado. E agora, como sempre, vou fazer a oração para encerrar, né? Ah não, tem mais uma passagem aqui. Falta mais uma. Vamos estudar mais uma aqui. Gênesis 11:6. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Quando é que nada vai poder impedir o ser humano de realizar o que ele quer? Quando ele entender como que funciona o corpo dele. Quando ele entender como que ele participa como co-criador da realidade. Quando ele entender que ele é responsável pela vida que ele tem. Quando ele entender que a realidade dele é manifestação dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Quando ele entender isso, aí nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Agora sim, podemos encerrar. Hoje eu vou fazer uma oração diferente. Vou agradecer. Quero agradecer por este momento, agradecer pela oportunidade de estar gravando esta live, agradecer pelo chamado, agradecer pela oportunidade de ter esses recursos, de compartilhar informações que durante muito tempo foram muito reclusas e agora estão aí sendo disseminadas pela internet. E essa é uma forma da gente usar a internet ao nosso favor, né? Ao favor do progresso da humanidade, porque tem tanta coisa inútil e que atrasa as pessoas na internet, mas também tem agora pessoas que estão compartilhando conhecimentos úteis e informações úteis para o progresso da humanidade. Então eu agradeço e abençoo a vida de todas essas pessoas que estão aí trabalhando em prol do progresso coletivo, inclusive a mim mesmo. Muito obrigado, Pai, pela vida e pela saúde. Amém.
Deus abençoe você também. Um abraço.